Um mundo conectado. Desde o surgimento da internet no final do século XX, a imprensa passou por transformações. Portais de notícias e perfis jornalísticos nas mais diferentes redes sociais, por exemplo, atualizam informações quase que em tempo real. Diferentes formatos e recursos que também impactaram a forma de produção de conteúdos. Na internet, diferente de outros veículos, das outras plataformas, ela permite que a gente trabalhe com a informação multimídia. Então, na televisão, por exemplo, a informação, você sabe que você está procurando fontes e informações que possam ser traduzidas em imagens, pessoas que possam falar, que possam dar uma entrevista. No rádio, você precisa de pessoas falando, você precisa de algo que possa se transformar em áudio ali para isso virar uma reportagem de rádio. E na internet você consegue usar texto, áudio e vídeo. Então, dependendo da reportagem, o jornalista ele meio que já tem aquele tino de saber como orientar. Eu acho que essa matéria aqui ela rende que a gente faça um vídeo sobre ela, ou que a gente grave um podcast sobre ela, ou que a gente faça uma matéria em texto com infográfico. Então, o processo de apuração é idêntico aos outros. A embalagem que a gente dá para essa notícia é que ela se adapta, assim como tudo na internet, de acordo com o formato que mais vai valorizar aquela informação. A informação na palma da mão, quando e onde quiser. Diversas emissoras de rádio, TV, jornais impressos, revistas com visões distintas. Mas quando se iniciou a imprensa no Maranhão? Como se expandiu? Qual a importância social e atual configuração? Uma história que envolve fatores sociais, políticos e econômicos, que em 2021 completou 200 anos. No Maranhão, a imprensa teve início em 1821, em São Luís, com o jornal O Conciliador, de forma manuscrita. A publicação impressa foi possível a partir da instalação da Tipografia Nacional do Maranhão, com o então governador Bernardo da Silveira Pinto da Fonseca. No Maranhão, a imprensa chega, né, a província recebe a primeira tipografia em 1821, mas um pouco antes disso a gente já tinha atividade jornalística, digamos assim, acontecendo, que é com o Conciliador, que começa a circular com os primeiros números ali no comecinho de abril de 1821, começa a circular com os números manuscritos, né? Depois, com a chegada da tipografia, a partir de novembro, você vai começar a ter os números, a partir do número 35, os números impressos. Então, a característica principal dessa imprensa é uma característica de algo nascente ainda, muito artesanal, se a gente puder dizer assim, e irregular, né? Porque não era fácil produzir jornal e não era fácil manter esse jornal em circulação. Fora a especialidade técnica que era necessária, você tinha gastos muito recorrentes para poder fazer esse jornal continuar em circulação. Então, por isso que você tinha muitos jornais com duração muito curta, né? Que um número, 2 números e já não acontecia mais. Que é uma característica muito importante para a gente pensar o Conciliador, o nosso primeiro jornal, porque ele vai circular por 212 edições, né? Que é algo assim, praticamente não, é algo mesmo incomum. E isso nos leva a pensar que por trás da atividade impressa havia muitos interesses políticos, havia muita coisa em jogo. No interior da então província, o surgimento dos primeiros impressos seguia o desenvolvimento socioeconômico da região. Depois de São Luís, Caxias foi a primeira cidade a ter jornal impresso. Em 1848, surgia o telégrafo. Em Imperatriz, região sudoeste do estado, a imprensa nasceu por meio de um jornal manuscrito chamado O Alicate, fundado por Antônio José Marinho, em 1932.
Só a partir da década de 70 do século XX que houve crescimento da imprensa na cidade, com o surgimento de emissoras de rádio, televisão e novos jornais impressos. O Progresso, jornal impresso mais antigo em circulação na cidade de Imperatriz, foi fundado em 3 de maio de 1970. 1970. Há 30, 40, 50 anos, 51 anos de fundação do jornal, o professor José Matos Vieira, pioneiro, portanto, do jornalismo aqui em Imperatriz. Ele já vinha de Caxias, depois Carolina, já se praticava jornalismo e chegou a Imperatriz com a gráfica e resolveu fazer o jornal. Era um desejo dele. Convidou Jolivet de Macedo e fizeram o jornal Progresso, que saía semanalmente. Foi esse realmente uma grande conquista para a cidade de Imperatriz, que começava a se desenvolver bastante naqueles anos 70. E o jornal era a expressão do progresso, do desenvolvimento da cidade. Depois se ganhou o título de expressão regional, foi dado anos depois. Mas era uma expressão realmente da região, do desejo de desenvolvimento, de progresso, e o jornal noticiava isso. Com muita propriedade, porque tinha um bom jornalista, redator-chefe, que era Júlio Verde Macedo. E alguns outros também jornalistas. Eu colaborei muito nessa época também, no jornal, articulista e tal. Foi esse o momento de criação do jornal O Progresso. A imprensa serviu de alavanca para o desenvolvimento. E isso foi muito bom, que aconteceu em 1970, com a modernização. Tinha outras iniciativas de imprensa passageira, espontânea e ainda incipiente. O Progresso não veio para ficar, foi um jornal bem fundamentado, bem fundado pelo Dias Vieira e Júlio de Macedo, e serviu para isso, desenvolveu o seu papel de alavanca do desenvolvimento da cidade de Imperatriz. No século XX, surgiam os primeiros ilustrados. A Revista do Norte, por exemplo. Em 1941, foi inaugurada a primeira emissora de rádio, de forma oficial, a Rádio Difusora, atual Rádio Timbira. O rádio, no Maranhão, ele faz parte da cultura das pessoas. Muito se discute, né, sobre ainda a pertinência do rádio nesse universo digital, em que as informações estão mais disponíveis em redes sociais, etc. Mas, de forma geral, o público maranhense ele é bem apegado ainda ao rádio, principalmente ao rádio AM. Tanto que a gente conhece assim, muitos ouvintes de rádio AM que estão preocupados com o que vai acontecer com o rádio AM. Assim, eles não conseguem se ver, enquanto ouvintes, migrando para uma nova forma de ouvir rádio que não seja simplesmente ligar o radinho e escutar. Eu acho que o rádio faz parte da cultura. E a gente tem, de fato, uma tradição de programas de debate, de discussão, de prestação de serviço. O esporte no rádio no Maranhão é muito forte. E no caso do FM também, embora o FM tenha já se adaptado até com mais facilidade a toda a questão das tecnologias do que o AM, mas também existe o ouvinte tradicional de FM, de todas as rádios, que quer que o rádio continue como ele sempre é, né? Eu acho que o grande desafio de todos é encontrar a forma dessa modernização na prática do rádio e também na recepção por parte do ouvinte, sem perder a essência daquilo que o ouvinte conquistou. A gente não pode deixar de fazer uma coisa e não fazer a outra. Essa coisa que está sendo feita hoje, ela precisa ir junto com essa nova coisa, né? Então, acho que o Maranhão é um caso interessante disso, de um público que ele é cético, ele é reticente em relação a todas essas novidades. O público ele é bem já acostumado com o rádio, tanto o AM quanto o FM, da forma como eles são. Em 1963, entrava no ar a primeira emissora de TV do Estado, a TV Difusora. As TVs comerciais, mesmo que de forma velada ou da menor forma possível, uma característica, eu acredito que não só aqui no Maranhão, mas em todo o país, é que a linha editorial, querendo ou não, é sempre ligada a questões políticas. E o que diferencia a TV pública, como TV Assembleia, TV UFMA, desse tipo de televisão, é que na TV pública a gente tem mais essa liberdade de fazer o que a gente considera que é o melhor para a comunidade, que é mais aquele jornalismo comunitário, de estar mais perto das pessoas, de estar
vivenciando a realidade de cada comunidade, e é o que a gente tenta fazer aqui. Mas também eu já percebo uma mudança no jornalismo comercial, das TVs comerciais, até por conta de que as pessoas estão ficando mais críticas, tem as mídias sociais, tem as redes sociais, que não permite que as TVs fiquem muito presas àquilo de antigamente, de só noticiar o que é interesse político ou não, porque hoje já tem mais gente observando, já tem mais fontes de informação, então, naturalmente, já está acontecendo uma mudança em relação a isso. Eu acredito que vai acontecer mais ainda. Tecnologias que revolucionaram a imprensa e a sociedade. Nós tivemos a responsabilidade de construir o conhecimento do agora, do já na sociedade maranhense do século XX, como estamos construindo no século XXI. Quem faz essa transformação da realidade, do fato, em conhecimento para a sociedade é o jornalismo. Ninguém mais faz dessa forma. O rádio hoje, por exemplo, só para falar do rádio, que eu sou uma apaixonada por rádio, a gente hoje não apenas ouve, a gente vê em tempo real. Essa convergência é maravilhosa e nós fazemos isso com todos os veículos. Eu nunca vi a comunicação tão potencializada quanto agora. Eu nunca vi o jornalismo com tanto poder quanto agora. Muitas pessoas reclamam de fake news, é fato. Há notícias falsas, mas os meios tradicionais nos garantem a notícia correta. O fato escrito, traduzido como ele deve ser. Então, a convergência, as novas mídias são fantásticas, são essenciais para uma sociedade que vive como a nossa, do imediato, do agora, do já. Então, convergência é tudo para nós. E o que está por vir? Quais possíveis mudanças a imprensa vai passar? Como a sociedade vai se comportar? Bicentenário da imprensa maranhense, uma história iniciada em 1821 que se expandiu em decorrência das mudanças sociais, políticas e tecnológicas.